Que você seja abençoado, abençoada neste momento. Que Deus abençoe a sua semana, a sua família. Você é uma bênção. E eu louvo a Deus por você existir. Hoje, o Senhor vai restaurar a sua força. E você vai sentir uma paz inundando a sua mente. Deus tem ouvido o seu clamor, Deus tem visto o seu cansaço. Mesmo aquele clamor que você faz nos dias mais cansativos, no meio da correria, hoje Ele vai te honrar por isso. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Aqui nesse canal, nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual e para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé todos os dias, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Você está começando a sua semana do jeito certo e no lugar certo, na presença de Deus. Eu quero ler com você a palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz a palavra. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Você está cansado, cansada? Você sente que não aguenta mais? Você acorda já exausto, passa o dia arrastando o seu corpo e vai dormir sem forças? E o pior, você se sente culpado por estar cansado? Muitas pessoas acham que ser cristão, crer em Jesus, significa estar sempre forte, sempre animado, sempre cheio de energia. Mas a gente sabe que não é assim. Mas deixa eu te dizer algo que vai mudar a sua perspectiva. Estar cansado não significa que você é fraco. Não quer dizer que você falhou ou que você perdeu a fé. E eu posso provar isso com esse versículo aqui que nós acabamos de ler. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço. É o que está escrito. Você percebe isso aqui, irmãos? Jesus estava cansado. O Filho de Deus, Criador do universo, o Criador das estrelas, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que acalmou tempestades, que ressuscitou mortos, que curou leprosos, ele estava cansado. E repara que a Bíblia não esconde isso. Não diz assim, Jesus sempre forte, sempre poderoso. Está dizendo aqui, olha, Jesus cansado da viagem. Porque Jesus era plenamente Deus, mas ele também era plenamente humano. E na sua humanidade, ele experimentou tudo que nós experimentamos, tudo que nós vivemos aqui na Terra, inclusive o cansaço. Por isso que Hebreus 4, verso 15, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus passou por tudo que você passa. É claro que, de acordo com aquela época, aquela cultura, mas ele sabe o que é estar exausto. Ele sabe o que é sentir o corpo pesado, o que é precisar sentar e descansar. Então, se Jesus, sendo Deus, se cansou, por que é que você acha que você não pode se cansar? Por que é que você se cobra tanto? Por que você se sente culpado quando precisa parar? Deus usa até o momento de descanso, irmãos. Aquele momento em que você para, respira e sente que as suas forças acabaram. Até esse momento que parece ser o fim, Deus transforma em algo novo.
algo que tenha propósito. E Jesus não sentou naquele poço por acaso. As coisas de Deus não acontecem por acaso. Ele sentou ali porque tinha um propósito. Porque naquele poço ele ia encontrar alguém que precisava dele. Eu estou falando da mulher samaritana. Essa mulher tinha uma história de dor. Ela tinha tido 5 maridos e agora estava vivendo com um homem que não era seu marido. Ela ia buscar água no meio-dia, no calor do dia, porque ela tinha vergonha de ir de manhã, quando as outras mulheres iam. Ela se escondia, se culpava e carregava o peso da rejeição com ela, o peso do julgamento, da solidão. E Jesus, mesmo cansado, sentou ali exatamente onde ela ia passar. Porque às vezes o seu cansaço não é só sobre você. Às vezes Deus permite que você pare para que você encontre aquilo que você realmente precisa. Ou para que alguém encontre você, não é? Deus, ele planeja a nossa vida. A palavra do Senhor diz que todos os nossos dias foram escritos antes que nós nascêssemos. E então Jesus faz algo assim revolucionário. Ele pede água para aquela mulher. Um judeu pediu água para uma samaritana. Um homem falando com uma mulher sozinha. Um rabino conversando com alguém que a sociedade rejeitava. E ela fica chocada com aquilo. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E Jesus responde com uma das frases mais poderosas da Bíblia. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água, você lhe teria pedido. E ele lhe teria dado água viva. Não a água do poço que você precisa buscar todo dia, mas a água que jorra para a vida eterna. Água que sacia de verdade, sacia a sede eterna, pois é a sede da alma, a sede de Deus. Você entende? Aquela mulher tinha passado a vida inteira bebendo em poços errados. Ela buscou satisfação em 5 relacionamentos. 5 homens que prometeram preencher o vazio dela, mas deixaram ela ainda mais vazia. 5 poços que pareciam ter água, mas só a deixaram com mais sede. E agora ela estava com o 6º homem. 6 relacionamentos fracassados. 6 tentativas de encontrar sentido, valor, amor. E nada tinha funcionado. Mas Jesus era o 7º homem na vida dela. E olha que curioso, o 7 na Bíblia é o número da perfeição, da completude. É o número de Deus. Jesus era o homem perfeito que ela precisava. Claro que não para um relacionamento romântico, mas para um encontro que mudaria a sua vida para sempre. E aí Jesus diz para ela: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Sabe, irmãos, Jesus estava dizendo que os poços deste mundo nunca vão te satisfazer. Você pode beber, beber e beber, mas vai continuar com sede. Você pode buscar no trabalho, no dinheiro, nos relacionamentos, no sucesso, na fama, mas nada disso vai preencher o vazio que só Deus pode preencher. Então, eu quero te perguntar hoje, de qual poço você tem bebido? Onde você tem buscado a sua satisfação? Onde você tem tentado encontrar descanso? Porque se você está exausto, pode ser que você esteja bebendo do poço errado. Você está exausto porque está tentando agradar todo mundo. Talvez você esteja cansado porque tem carregado na sua vida fardos que Deus nunca te pediu para carregar. Talvez você esteja exausto porque está correndo atrás de coisas que não vão te satisfazer definitivamente. Coisas que na realidade vão te afastar de Deus. Mas hoje
Jesus está te chamando para sentar com Ele, para parar, para descansar e beber da água viva que só Ele pode nos dar. Jesus falou o seguinte: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Quantos relacionamentos estão exaustos porque as pessoas estão bebendo dos poços errados? Quantos casamentos estão secos porque o casal está buscando satisfação individual em vez de buscar em Deus primeiro? Quando você bebe da água viva de Cristo, você transborda para o seu relacionamento. Você tem algo real para oferecer. E aí vocês experimentam um novo tempo, um tempo favorável no relacionamento de vocês. Coloquem Deus no centro do casamento de vocês, amém? E se você quer aprofundar e refletir mais sobre como ter um casamento saudável, com parceria verdadeira, fidelidade e amor que não se esgota, eu disponibilizei um livro aqui para você adquirir. Casamento Firmado na Rocha. É um e-book, você pode ter aí no seu celular, que traz lições práticas sobre isso. Você pode adquirir no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo por apenas R$ 9,90. Vai estar aqui no comentário fixado. E assim que você adquire, você já recebe no e-mail. E você pode começar a ler agora mesmo, aí no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Irmãos, tem gente que tem medo de parar. Medo de admitir que está cansado. Pessoas que acham que parar é um sinal de fraqueza. Mas Jesus parou e ele não era fraco, ele era sábio. Mateus 11:28, o versículo que eu li. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Jesus não falou assim, olha, trabalhem mais, sejam mais fortes. Ele disse, venham a mim. Você tem andado por tantas direções, você tem corrido para tantos lugares, mas hoje Cristo está te dizendo, corra para mim, venha até mim. Salmos 23 diz que Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas tranquilas e me refrigera a alma. Deus quer que você repouse, Ele quer que você descanse. Então pare de se cobrar tanto, para de achar que você precisa ser forte o tempo todo, pare de beber dos poços que só te deixam com mais sede e venha para Jesus. Senta com Ele, descansa nele, beba da água viva que Ele está te oferecendo. Sabe qual é o problema? A gente vive numa cultura que glorifica a exaustão, que acha que estar ocupado é sinal de sucesso. O mundo diz assim, olha, quanto mais você trabalha, mais você vale. Mas isso não é de Deus. Deus criou o descanso. Ele disse o seguinte, 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás. Porque Ele sabe que você precisa de descanso. E quando você não descansa, quando você continua bebendo dos poços errados, você continua se esgotando. Você não está sendo forte, você está sendo tolo. Porque você está ignorando o convite de Deus para a renovação que acontece no descanso. Porque quando você faz isso, quando você senta com Jesus e bebe da água viva que Ele oferece, algo sobrenatural acontece. Isaías 40, verso 31 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus renova as suas forças, não com a sua própria energia, mas com a força dele. E essa renovação, ela não é só física, é espiritual, é emocional, mental, é uma transformação completa que vem de estar na presença dele. Deus não vai te mudar de uma hora para outra, mas estando na presença dele, bebendo da água que ele oferece,
você vai receber forças para tomar algumas atitudes na sua vida. Por exemplo, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde. Comece a se exercitar um pouco, nem que seja uma caminhada, irmãos, de 15 minutos. Eu tenho falado muito isso aqui, sabe? O cuidado que você precisa ter com o corpo. Aqui nesse canal tem muitas pessoas que buscam a Deus todos os dias, mas que não fazem o mesmo investimento no seu corpo. O corpo precisa de cuidado. Talvez você precise buscar ajuda psicológica. Deus capacita pessoas que cuidam da mente. Essas pessoas nos ajudam. Tudo isso são atitudes que Deus te ajuda a ter quando você se dispõe a buscar a água no poço certo e se saciar da água da vida. E sabe o que aconteceu com aquela mulher samaritana depois que ela encontrou Jesus? Depois você lê o texto completo aqui. Essa história é tremenda. A Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro no poço e correu para a cidade para contar para todo mundo sobre Jesus. A mulher que antes se escondia, agora estava proclamando. Ela que tinha vergonha, agora tinha ousadia. A que estava exausta de buscar nos lugares errados, agora tinha encontrado a fonte verdadeira. E o texto diz que muitas pessoas daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho dela. Porque quando você bebe da água viva, você não consegue guardar para si. Você transborda. Então, hoje eu quero te convidar. Pare, sente com Jesus, admita que você está cansado e deixa Ele te dar descanso. Deixa Ele renovar as suas forças. Deixa que Ele te mostre que estar cansado não é fraqueza, é humanidade. E Ele veio para te fortalecer na sua humanidade. Amém? Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. E se você crê nessa palavra de Deus, escreva aqui nos comentários: eu descanso em Deus. Faça essa declaração de fé. Eu descanso em Deus. E se existe alguma área da sua vida que tem te deixado exausto, ou se você tem algum pedido de oração, escreva ele aqui também nos comentários. Eu vou orar pela sua vida nesse momento. Vamos orar juntos. Amém? Pai, eu te agradeço porque o Senhor entende o nosso cansaço. Obrigado porque Jesus experimentou tudo o que nós experimentamos, inclusive a exaustão. Obrigado porque o Senhor não nos condena por estarmos cansados. Muito pelo contrário, o Senhor nos convida a descansar em Ti. Ó Deus, nos perdoe por cada um dos nossos pecados. Perdoa-nos pelas vezes em que bebemos dos poços errados, pelas vezes em que buscamos satisfação nas coisas deste mundo. Nos perdoa, Pai, pelas vezes em que carregamos fardos que o Senhor não pediu para nós carregarmos. Lava-nos em Tua poderosa presença. Eu peço que o Senhor conceda descanso a cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Renova as forças de cada um, Pai. Refrigera a alma deles. Mostra que eles podem parar, que podem sentar contigo, que podem admitir que estão cansados. Senhor, ajuda essas pessoas a parar de beber dos poços que só deixam elas com mais sede. Leva-os à fonte de água viva que é Cristo Jesus. Que eles experimentem a satisfação verdadeira que só vem de Ti. Ó Deus, e onde houver exaustão, que o Senhor dê renovo. Onde há fraqueza, que o Senhor dê força. Onde tem havido sede, que o Senhor conceda água viva. Que cada um saia dessa mensagem sabendo que estar cansado não é fraqueza, mas uma oportunidade de encontrar descanso em Ti. É no nome de Jesus que eu oro e desde já te agradeço. Amém e amém.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Com você que acabou de assistir a essa mensagem. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser contribuir com o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. Os membros têm um acesso antecipado ao nosso conteúdo. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que Deus te abençoe nessa nova semana. Vamos ler a palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o seu nome fica registrado aqui no canal e você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim, o YouTube também te manda mais mensagens como essa aqui. Você já se perguntou por que Deus não remove certas dores da nossa vida? Por que algumas orações parecem não ser respondidas? Por que aquela enfermidade continua? Aquela dificuldade financeira persiste, aquele problema familiar não se resolve, mesmo depois de tanto orar, de tanto clamar, de tanto jejuar. Essa passagem que nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios é uma das mais honestas e vulneráveis de toda a Bíblia. O apóstolo Paulo, esse gigante da fé, esse homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, esse missionário que virou o mundo de cabeça para baixo com o Evangelho, ele tinha um espinho na carne. E ele não esconde isso. Ele não finge que está tudo bem. Ele não usa uma máscara de espiritualidade superficial. Paulo diz claramente: havia algo que o atormentava, algo que o feria, algo que o fazia sofrer. Os estudiosos da Bíblia debatem até hoje o que seria esse espinho. Alguns dizem que era uma doença nos olhos, outros falam de epilepsia, outros ainda sugerem que eram as perseguições constantes, uma tentação específica que o assediava. Mas sabe de uma coisa? Deus não revelou o que era esse espinho. E eu acredito que foi de propósito, para que cada um de nós pudesse se identificar com Paulo, colocando ali o nosso próprio espinho. Qual é o seu espinho na carne?
Qual é aquela dor que não passa? Aquela limitação que te frustra? Aquela fraqueza que te envergonha? Pode ser uma doença crônica que te acompanha há anos. Pode ser um problema emocional, uma ansiedade, uma depressão que parece não ter fim. Pode ser uma dificuldade financeira que te sufoca. Pode ser um relacionamento quebrado que te faz chorar todas as noites. Pode ser um vício que você luta para vencer e sempre cai de novo. Pode ser uma limitação, algo que te faz sentir inferior aos outros. E assim como Paulo, você já orou. Não uma vez, não duas vezes, mas muitas vezes. Você já clamou: Deus, tira isso de mim. Senhor, eu não aguento mais. Pai, remove essa dor da minha vida. E a resposta que você recebeu não foi a cura instantânea, não foi a remoção do problema, não foi o milagre que você tanto esperava. Paulo orou 3 vezes. 3 vezes ele rogou ao Senhor que tirasse aquele espinho. E eu imagino a intensidade dessas orações. Paulo não era um crente morno. Quando ele orava com fervor, com lágrimas, com toda a sua alma. E mesmo assim, Deus disse não. Deus não removeu o espinho. Mas presta atenção na resposta de Deus, porque ela é profunda demais para a gente passar por cima. Deus diz assim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa eu te explicar o que isso significa. A palavra grega que é traduzida como se aperfeiçoa é teléo. Ela significa completar, chegar à plenitude, atingir o seu propósito máximo. Então Deus está dizendo: Paulo, o meu poder não se manifesta plenamente quando você está forte, autoconfiante, autossuficiente. O meu poder atinge o seu auge, a sua expressão máxima quando você está fraco, quando você reconhece que não consegue sozinho, quando você depende totalmente de mim. Você não é completo sozinho, mas em Deus, com Ele, você se torna completo. Não por sua força ou por seu mérito, mas por causa dele. Isso vai contra tudo o que o mundo nos ensina, não é verdade? O mundo diz assim: seja forte, seja independente, não mostre fraqueza, não peça ajuda, você consegue sozinho, seja completo sozinho. Mas o reino de Deus opera numa lógica completamente diferente. No reino de Deus, a força não vem da nossa capacidade, mas da nossa dependência. E a vitória não vem do nosso poder, mas da nossa rendição. Enquanto você acredita que pode resolver tudo com a sua própria força, com a sua própria inteligência, com seus próprios recursos, você está limitando o espaço para Deus agir. É como tentar encher um copo que já está cheio. Não tem espaço para mais nada. Mas quando você se esvazia, quando você reconhece: Deus, eu sou fraco, eu não consigo, eu preciso de Ti, aí sim você abre um espaço enorme para que o poder sobrenatural de Deus inunde a sua vida. Eu vivi isso na minha própria caminhada, sabe, irmãos? Houve um tempo no meu ministério em que eu me sentia completamente inadequado. As portas pareciam fechadas, as lutas eram pesadas, e eu olhava para outros pastores que estavam aparentemente inabaláveis e sem problemas e pensava: eu não vou conseguir fazer isso. Eu acho que eu não fui chamado para desempenhar esse ministério. Eu orava pedindo que Deus me transformasse, que Ele me desse os dons que eu via em outras pessoas. E a resposta que eu recebi foi parecida com a resposta de Paulo: Edivaldo, a minha graça te basta. Eu não vou te dar o que eles têm.
Eu vou te usar do jeito que você é, com as suas limitações, com as suas fraquezas, porque é justamente aí que o meu poder vai brilhar. E sabe o que aconteceu? Eu parei de tentar ser quem eu não sou. Eu parei de querer falar como tal pregador, ou ministrar e orar como determinado obreiro. Eu parei de me comparar e comecei a depender de Deus de uma forma que eu nunca tinha dependido antes. Antes de cada pregação, antes de cada vídeo, antes de cada palavra que eu falo, eu oro. Deus, eu sou fraco, mas Tu és forte. Usa a minha vida. E Ele tem usado, irmãos. Não por causa da minha capacidade, mas apesar da minha incapacidade. Agora, olha para a reação de Paulo depois que ele entendeu isso. Ele diz o seguinte: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Gloriar-se nas fraquezas, isso soa muito confuso para a mente natural, soa completamente confuso. Mas Paulo entendeu algo profundo. A fraqueza não é um obstáculo para o poder de Deus. Ela é o convite. Ela é a porta de entrada. Ela é o lugar onde Deus escolhe manifestar a sua glória. Pensa comigo, se você fosse perfeito, forte, capaz de tudo, e algo extraordinário acontecesse na sua vida, quem levaria a glória? Você. As pessoas diriam: olha como ele é talentoso, olha como ela é capaz. Mas quando você é fraco, quando você é limitado, quando você é quebrado, e mesmo assim algo poderoso acontece através de você, não tem como negar. Foi Deus. A glória é toda dele. Paulo continua dizendo assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Repara que ele não está apenas aceitando as fraquezas, ele está se regozijando nelas. Ele está encontrando alegria nelas. Não porque ele gosta de sofrer, mas porque ele aprendeu que é exatamente nesses lugares de fraqueza que ele experimenta o poder de Cristo de uma forma mais intensa. E então vem a declaração final, essa frase paradoxal que resume tudo: pois quando sou fraco é que sou forte. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é a lógica do reino. Quando eu sou fraco, quando eu reconheço a minha insuficiência, quando eu dependo totalmente de Deus, é aí que eu sou verdadeiramente forte. Não com a minha força, mas com a força dele. Então, o que você vai fazer com o seu espinho na carne? Você vai continuar lutando contra ele, amargurando por causa dele, se sentindo derrotado por causa dele? Ou você vai fazer como Paulo e dizer: Deus, se tu não vais remover esse espinho, então eu vou me gloriar nele. Eu vou permitir que ele seja o lugar onde o teu poder se manifesta na minha vida. Eu vou deixar de ver isso como uma maldição e começar a ver como uma oportunidade para a tua glória. Talvez o seu espinho seja uma doença. Deus pode te curar. Ele tem todo o poder. Mas se ele escolher não curar agora, ele te dará graça para viver com essa doença de forma que glorifique o nome dele. Talvez seja uma limitação financeira. Deus pode prosperar você, ele é o dono de tudo. A palavra diz que ele é o dono do ouro e da prata. Mas se ele escolher não prosperar agora, ele vai te ensinar contentamento. Talvez seja em um relacionamento quebrado. Deus pode restaurar. Ele é especialista em restauração. Mas se ele escolher não restaurar agora, ele te sustentará e te usará para consolar outros. O espinho não é o fim da história. O espinho
é o lugar onde a graça de Deus se torna suficiente. O espinho é o lugar onde o poder de Deus se aperfeiçoa. É o lugar onde você aprende que, quando é fraco, é aí que é forte. Meu querido irmão, minha querida irmã, escreva aqui nos comentários essa afirmação: a tua graça me basta. Faça essa declaração de fé aqui nos comentários: a tua graça me basta. E escreva o seu pedido de oração também, porque eu vou orar pela sua vida nesse momento. Amém? Pai, te agradeço por essa palavra honesta e profunda do apóstolo Paulo. Obrigado porque tu não escondes que a vida cristã tem espinhos. O Senhor não promete uma vida sem dor, mas promete a tua graça suficiente, Senhor. Cada pessoa assistindo essa mensagem tem o seu próprio espinho na carne. Tu conheces cada dor, cada limitação, cada fraqueza. Eu peço que a tua graça se manifeste poderosamente na vida de cada irmão e cada irmã. Nos perdoe por cada um dos nossos pecados. Nos lava em tua poderosa presença. Ó Deus, onde houver doença, traz cura, traz sustento. Onde houver dificuldade financeira, traz provisão ou contentamento. Onde houver um relacionamento quebrado, traz restauração ou consolo. Onde houver um vício, traz libertação. Ensina-nos a não lutar contra os espinhos, mas a permitir que eles sejam o lugar onde o teu poder se aperfeiçoa. Ensina-nos a nos gloriar nas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre nós. Que cada pessoa saia dessa mensagem compreendendo que as suas fraquezas são o palco para a manifestação do teu poder. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Minuto com Deus é um ministério independente. Então, se você quer contribuir para esse projeto evangelístico, se torne membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Que o Senhor te abençoe. Começa uma nova semana. E talvez você esteja ouvindo isso tentando acreditar que ainda dá tempo, que ainda tem um propósito, que ainda pode acontecer algo de bom. Talvez esteja tentando se agarrar à última pontinha de esperança, mesmo sem força, para segurar firme. Eu sei, tem semanas que a gente entra só com o corpo, porque a alma ainda está lá atrás, tentando se curar de coisas que ninguém vê. Você não precisa fingir que está bem. Não aqui, não agora. Deus conhece cada detalhe do que você viveu. Ele sabe daquela batalha que você está enfrentando em silêncio, do medo que você esconde no peito, da dor que você aprendeu a maquiar para não preocupar ninguém. Mas Ele vê, Ele ouve, Ele se importa. E se essa semana parece grande demais para você enfrentar, se você sente que não vai aguentar mais uma segunda-feira carregando todo esse peso nas costas, então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou orar por você. Eu vou orar por cada pensamento que tem tirado a sua paz, por cada lágrima que caiu no seu rosto sem testemunha, por cada vez que você pensou em desistir. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Essa ação é muito importante porque é através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal,
ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, e porque dessa maneira você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem é membro do canal tem uma playlist exclusiva de mensagens, que está aqui no YouTube, e também recebe acesso antecipado ao vídeo, à mensagem do dia, ao Minuto com Deus do dia. Então, se você puder e quiser, nos ajude a continuar pregando a palavra de Deus aqui na internet. Eu quero começar orando pela sua semana. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, contempla, Senhor, a vida desse irmão e dessa irmã. Olha essa luta que ele tem enfrentado com tão pouco reconhecimento, com tão pouca força. O Senhor sabe o quanto ele tem tentado, mesmo quando ninguém percebe. O Senhor sabe dos dias em que ele levanta sem querer levantar. Sabe dos momentos em que ele olha para o céu e só consegue dizer, me ajuda. Contempla, Senhor, a vida dessa irmã. Vê essas lágrimas que ela esconde, essa oração que tem sido feita com o coração em pedaços. Ela está tentando acreditar, tentando continuar, tentando respirar mesmo com o peito apertado. Talvez ela não consiga nem pedir mais, mas o Senhor entende até o silêncio dela. Entra agora nessa casa, nesse quarto, nesse pensamento e traz alívio, Pai. Não de forma mágica, mas de uma forma real. Dê a ela respostas, consolo, direção. Que essa semana seja marcada pela presença do Senhor em cada detalhe. Que cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem perceba o teu cuidado nas pequenas coisas. Sinta o teu amor no toque leve do vento, na comida que é servida à mesa, na ligação inesperada, no momento devocional que toca no fundo da alma. Que essa pessoa tenha a certeza de que não está sozinha. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. No final da mensagem, eu vou fazer uma outra oração por você. A gente sempre termina aqui com oração. Então, se você quiser e puder, escreva nos comentários agora o seu pedido de oração. Ou coloque o nome de alguém que você conhece, que está precisando de força, de um milagre, de consolo. Pode ser um filho, uma filha, alguém da sua família. Nós vamos orar juntos. Eu vou orar por cada nome, cada situação, como se fosse por alguém da minha casa. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em Salmos 34, versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Você já sentiu como se Deus estivesse longe de você? Como se Ele tivesse se esquecido de você justamente quando você mais precisava dele? Talvez esse seja o seu sentimento agora. Mas olha só o que a Bíblia está dizendo. É justamente quando o nosso espírito está abatido que Ele se aproxima. Ele não vira o rosto, não despreza, não ignora. Ele se achega. Ele se faz presente. E é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Porque Deus está se aproximando. Em meio ao caos da sua mente, no aperto do seu peito, na aflição da sua alma, Ele chega. Ele te encontra
no momento da dor, não depois. Ele entra na história ainda durante a crise e não quando ela passa. Talvez ninguém te veja. Talvez você tenha começado essa semana sem forças nem para pedir ajuda. Mas Deus te viu e Ele está aqui, no tempo certo, no detalhe certo, com a resposta certa. Eu até ouvi uma história uma vez de um homem que passou 7 dias trancado no seu próprio quarto. Ele não estava fugindo do mundo nem buscando descanso. Ele estava desesperado. Queria sentir Deus de novo. Há muito tempo ele não sentia mais nada. Nem paz, nem consolo, nem direção. Era como se o céu tivesse ficado em silêncio. Durante esses 7 dias, ele leu a Bíblia como nunca antes tinha lido. E olha que ele já tinha lido a Bíblia inteira mais de 4 vezes. Ainda assim, ele mergulhou nas Escrituras como quem busca fôlego para continuar respirando. Largou tudo, leu capítulos e mais capítulos, leu devocionais antigos, análises profundas, reflexões que ele mesmo já tinha escrito, mas no fim continuava se sentindo vazio. No 7º dia, ele saiu do quarto triste, cansado, desiludido, não com Deus, mas com ele mesmo, por não conseguir perceber nada. E ao sair, ele viu seu filho, um garotinho de 5 anos, brincando sozinho no quintal, falando sozinho também. Ele se aproximou, curioso, e perguntou: "Com quem você está falando, filho?" O menino respondeu sorrindo: "Com Deus, pai." "E como você sabe que está falando com ele?" "Olha", disse o menino, estendendo a mão, "tem uma joaninha bem aqui." Simples assim, uma joaninha, um detalhe. Mas foi suficiente para aquele homem entender que a sua alma ainda não havia concebido essa essência de Deus tão importante. Deus estava ali o tempo todo, no silêncio, no ar, no filho, no quintal, na natureza, na criação, na vida. A verdade é que quando a gente mergulha na palavra, quando a gente se alimenta do que vem do céu, quando nós cultivamos um relacionamento real com Deus, o nosso olhar muda. A oração se torna relacionamento. O coração amolece, a percepção se transforma e a nossa fé se torna menos barulhenta e mais presente. Jesus sempre foi simples, sempre foi acessível. Ele não ensinava em uma linguagem complicada, nem exigia que a gente o encontrasse apenas nos templos ou nas experiências sobrenaturais. Ele sentava à beira de um poço, conversava com quem todo mundo rejeitava, multiplicava o que parecia pouco, tocava no leproso, perdoava no meio da rua, chorava com aqueles que estavam chorando. E é por isso que quando o nosso coração está voltado para Ele, a gente consegue enxergar Deus em cada canto, até numa joaninha pousada na mão de uma criança. Porque Deus não parou de agir. A gente é que parou de notar. Sabe o que muda a nossa vida? Não é só saber que Deus existe, é reconhecer que Ele está em tudo. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas continua cega para os sinais mais simples do cuidado de Deus. Porque está esperando sempre algo grandioso, espetacular, cinematográfico. Mas o reino de Deus não é construído com espetáculos, performances. É construído com discernimento. Jesus disse que
quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E a fidelidade, no fundo, tem tudo a ver com percepção, com olhar, com presença, com entrega. Quem não reconhece Deus nas pequenas coisas, dificilmente vai sustentar a fé quando o muito chegar. Porque o segredo não está em receber aquilo que você quer. Está em perceber que, mesmo sem tudo o que se quer, você já tem tudo o que precisa. Está em entender que a presença de Deus não é um sentimento que vem e vai, é uma realidade. E essa realidade se revela quando a gente desacelera por dentro e volta a enxergar com os olhos da alma. Deus está com você agora. Deus está falando com você nesse momento. Enquanto você ouve essa mensagem, Ele está no lugar onde você está sentado. Na respiração que acabou de acontecer aí, no sustento que você teve até aqui, mesmo sem saber como. Deus está no fato de que você ainda esteja de pé, mesmo tendo motivos de sobra para ter caído. Mas nem todo mundo vai enxergar isso, porque a presença de Deus não se impõe, ela se revela. E se revela aos humildes, aos que têm coração quebrantado, como diz a palavra, aos que não acham que sabem tudo, mas se colocam no lugar de quem ainda está aprendendo a depender. Deus não se ausentou, Ele ainda está nos detalhes. Tem uma coisa que fica presa dentro da gente quando nós paramos de perceber Deus nos detalhes. A fé vai ficando sem lugar para se apoiar. A alma fica pesada, o coração começa a andar por inércia. A gente até ora, mas já não espera mais resposta. A gente até acredita, mas não vive como quem crê de verdade. E talvez seja a hora de mudar tudo isso. De parar de andar no automático, de voltar para a presença de Deus com sensibilidade, com verdade, com fome. De voltar a andar com Deus como quem anda com um amigo, e não como quem estuda um livro. De abrir os olhos e ver a bondade dele até nas coisas mais simples. Não porque você precisa merecer, mas porque você precisa se render. Você precisa parar de se cobrar tanto, parar de querer sentir tudo com intensidade e começar a viver o essencial. Deus está com você. Você está cheio do Espírito Santo. Mesmo que você não sinta isso, nem todos os dias vão ser de glória em glória. Deus está contigo, no seu quarto, na rua, no trabalho, no silêncio, na espera. Ele está, Ele é. Então, se algo aqui dentro de você entendeu isso, não ignore. Fale com Deus agora. Fale com Ele com as palavras que você tem. Pode ser até em silêncio mesmo, mas fale. Diga que você quer voltar a perceber, que você quer voltar a sentir, que quer enxergar Ele nas pequenas coisas novamente, que você quer viver com o coração mais aberto, mais leve, mais próximo, porque o novo tempo que você quer viver pode começar aqui, agora, com uma decisão simples: voltar a reconhecer Deus em cada detalhe. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana. Obrigado porque mesmo quando não percebemos, o Senhor está conosco. Obrigado porque estamos vivos,
estamos ouvindo a tua palavra. E isso já é prova de que o teu cuidado continua nos cercando. Obrigado porque mesmo em meio às dores, ao cansaço, às incertezas, o Senhor permanece. O Senhor não nos abandona, não desiste de nós. Obrigado pela tua fidelidade que não falha, pela tua graça que se renova, pela presença do teu Espírito que permanece. Ó Deus, toca nessa mente que está cansada agora, Senhor. Toca nesse coração abatido. Restaura a fé daquele que já não sente mais. Reacende a chama daquele irmão, daquela irmã que por alguma circunstância deixaram de buscar ao Senhor, deixaram de orar. Que essa semana seja o recomeço de uma vida de intimidade verdadeira contigo. Que essa pessoa volte a sentir a tua presença em cada detalhe da sua vida, como uma criança que se encanta até com uma joaninha na palma da mão. Ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, por essa irmã que chorou nessa madrugada sem saber mais o que fazer, por esse irmão que tem vivido um desânimo tão grande que nem sabe por onde recomeçar. Espírito Santo, visita eles agora, que eles percebam que o Senhor ainda está aí, mesmo quando tudo parece vazio. Eu oro por essa pessoa que enfrenta os vícios, Pai. Quebra essas correntes, Jesus. Liberta essa pessoa, liberta esse filho, essa filha. Que a tua luz entre nesse quarto, nessa mente, nesse corpo e traga uma libertação verdadeira. Ó Deus, contempla essa pessoa que tem clamado pela conversão da sua família. Toca esses corações, Senhor. Salva essas pessoas. Eu oro por aqueles que buscam um milagre na saúde. Tu és o Deus que cura, que restaura, que transforma. Visita esse hospital. Visita essa pessoa aí no leito do hospital. Entra agora onde o diagnóstico não consegue mais alcançar. Onde a medicina diz que já não há mais o que fazer. Eu oro por essa pessoa que tem enfrentado lutas financeiras. Ó Deus, o Senhor sabe do desespero do teu filho, da tua filha, de não saber como irão enfrentar essa semana. Do peso de não conseguir dar o mínimo para dentro do seu lar. Que o Senhor abra as portas, multiplica os recursos, envia provisão a essa casa. Eu apresento, Senhor, cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada filho, cada filha, irmão, parentes, amigos, que o Senhor contemple a vida de cada um. Porque o Senhor conhece, o Senhor vê e o Senhor age. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada pessoa, Senhor, que foi alcançada por essa palavra. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrar, eu quero dar um último recado. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com seus contatos. Isso não te custa nada. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e copie o link lá no grupo da família, da igreja, nos grupos que você participa. Senhor meu Deus e Pai, nesse momento eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece as suas lutas, as suas dores, as suas tempestades. Eu peço que o Senhor traga paz ao coração desse irmão e dessa irmã. Que todo medo, toda ansiedade e toda insegurança sejam lançados fora. Que ela sinta o teu abraço, a tua presença e o teu cuidado.
Se ela estiver se sentindo fraca, que o Senhor a fortaleça. Se ela estiver sem esperança, que o Senhor renove a fé dela. Se ela está confusa, que o Senhor dê direção. E se por acaso ela estiver afundando em alguma área da sua vida, que o Senhor estenda as suas mãos e faça com que ela ande sobre as águas. Nós cremos no teu poder e descansamos na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai sair desse vídeo diferente de quando você entrou. Deus vai te mostrar algo que pode mudar a sua vida hoje. Então eu vou te dar um aviso aqui muito rápido. Deixe o seu joinha aqui no vídeo, porque assim você faz essa palavra chegar em milhares de pessoas. Logo abaixo aqui do vídeo tem um botão que está escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim o seu nome ficará escrito aqui nessa corrente de oração. E todas as vezes que uma palavra for postada aqui no canal, você vai receber um aviso do YouTube direto aí no seu celular. Amém? No Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 27, está escrito o seguinte: Logo depois, Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado do lago, enquanto ele despedia a multidão. Depois de mandá-la embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, sendo agitado pelas ondas, pois o vento soprava contra ele. De madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até os discípulos andando em cima da água. Quando eles o viram andando em cima da água, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." E aí, irmãos, depois de ouvir isso, Pedro toma uma atitude ousada. Pedro não pediu que Jesus acalmasse a tempestade, ele não pediu que o Senhor removesse o perigo ou que Jesus o protegesse dentro do barco. Pedro pediu para ir até Jesus. E pela fé, ele começou a andar sobre as águas. Jesus respondeu com uma única palavra: venha. Aquele foi o momento da decisão. Pedro poderia ficar ali no barco, onde era seguro, ou poderia confiar na voz de Jesus e dar um passo de fé. E ele então decide sair do barco. E no primeiro momento, ele até caminhou sobre as águas. Foi algo sobrenatural, algo que é impossível para a nossa lógica humana. Mas enquanto ele olhava para Jesus, tudo era possível. Amém? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Com os olhos fixos em Jesus, o apóstolo Pedro desafiou a lógica e vivenciou um milagre. Só que, em um determinado momento, Pedro desviou seu olhar. Ele acabou percebendo a força do vento, sentindo o peso da tempestade, e naquele instante o medo tomou conta do seu coração. E foi ali que Pedro começou a afundar. Quantas vezes acontece o mesmo com a gente, não é verdade? Começamos algo assim com muita fé, acreditando que aquilo vai dar certo.
Mas aí no meio do caminho, nós deixamos a insegurança tomar conta do nosso coração. Talvez você tenha começado algo novo, um novo trabalho, um novo relacionamento, ou quem sabe uma nova fase no seu relacionamento. E de repente surgem dúvidas, surgem medos e você começa a afundar. Talvez você tenha decidido confiar mais em Deus, se lançar nos braços de Deus, mas bastou um problema inesperado acontecer e você se perguntou: será que Deus realmente está comigo? Talvez você tenha dado um passo para restaurar um relacionamento, para perdoar alguém, para começar algo novo na sua vida, mas bastou um obstáculo para você se questionar: e se tudo der errado novamente? Sabe, irmãos, o problema nunca foi a tempestade. O problema é onde está o seu olhar. Quando você olha para Cristo, quando você olha para Jesus, você pode enfrentar qualquer coisa. Não porque Jesus vai fazer as dificuldades desaparecerem, mas porque Ele nos capacita a dar passos de fé, passos sobrenaturais. Ele nos faz andar por cima das águas, nos faz andar confiantes, mesmo estando no meio da tempestade. Mas quando a gente foca nas dificuldades, nós vamos afundar em ansiedade, preocupação, medo do futuro. Quando a gente perde Jesus de vista, tudo fica maior. O nosso medo, os nossos erros, a nossa dificuldade, tudo parece nos afundar com muita facilidade quando não olhamos nos olhos do nosso Senhor em meio à tempestade. E aí nós afundamos. Mas é nesse momento que Jesus estende a mão para nos salvar. O texto diz que quando Pedro começou a afundar, ele clamou. Ele disse assim: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Talvez você chegou até essa mensagem aqui, ou essa mensagem chegou até você no momento em que você percebe que está afundando em alguma área da sua vida. Saiba que, independente da sua situação, Jesus está com a mão estendida para você. E o que Ele está te pedindo é algo muito simples. Apenas confie. E não tire os olhos dele. Não deixe que o medo fale mais alto do que a voz de Deus. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: meus olhos estão em Cristo. Escreva isso aqui com convicção. Meus olhos estão em Cristo. Mesmo sem entender, mesmo sem saber o que aconteceria, Pedro deu o primeiro passo. Ele saiu do barco e deu o primeiro passo. Sabe, irmãos, é assim que Deus trabalha com a gente. Ele não nos dá todas as respostas. Ele só pede para nós confiarmos. Ele não explica cada detalhe do caminho, mas ele nos chama para obedecer, para dar o passo de fé, para acreditar que o impossível aos nossos olhos não é impossível para Ele. Nós, eu e você, servimos a um Deus de impossíveis. Só que essa é a parte mais difícil para muitos de nós. Nós queremos entender tudo antes de obedecer. Queremos ter certeza absoluta de que vai dar certo, antes da gente se mover. Mas a verdade é que se nós soubéssemos, nós não precisaríamos de fé. Nós não precisaríamos confiar em Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E ter a certeza de que existem coisas que nós não podemos ver.
Fé é confiar em Deus, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Talvez Deus esteja te chamando para algo que pareça loucura, alguma coisa que parece impossível, para perdoar alguém, mesmo quando o seu coração ainda dói, para continuar orando pela sua família, mesmo quando parece que nada está mudando, para profetizar mudança na sua vida financeira, mesmo que a situação esteja complicada. Talvez Deus esteja te encorajando hoje, através dessa palavra, a dar um passo de fé na sua vida, mesmo em meio a tantas dificuldades. Confie no Senhor, tenha fé e entenda que aquilo que você não está vendo ainda já é uma realidade no calendário de Deus. E se Ele pediu para você dar esse passo, não pense duas vezes. Apenas obedeça. Pois mesmo que você duvide, mesmo que você deixe seus olhos escaparem do Pai, comece a encarar as ondas e a tempestade com firmeza, com coragem, porque Deus está junto de você, com as mãos estendidas para te salvar. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se existe alguma situação difícil que você esteja enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Se o Espírito Santo te fez lembrar de alguém que está passando por uma crise, por uma dificuldade, coloque o nome dessa pessoa aqui. Alguém que precisa ser alcançado pela graça de Deus, escreva o nome dessa pessoa aqui. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez. Te louvamos, te exaltamos, pois Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo Teu poder que nos sustenta, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. Pai amado e querido, nos perdoe pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Nos perdoe pelas vezes em que tentamos resolver as coisas sozinhos, tirando os olhos do Senhor e nos concentrando mais nos problemas do que na Tua presença. Tem pessoas aqui, Deus, que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, que estão com medo do futuro. Algumas estão passando por tempestades que parecem não ter fim. Mas a Tua palavra nos ensina que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura pela mão. Assim como o Senhor estendeu as mãos para Pedro, no momento em que ele começou a afundar, eu peço que o Senhor estenda a mão agora sobre a vida dessa pessoa que está aqui clamando ao Senhor. Eu apresento diante de Ti todas as pessoas que estão perdidas, desanimadas, enfraquecidas na sua fé. Pessoas que um dia caminharam contigo, que andaram literalmente sobre as águas, que não mediam esforços para se aproximar do Senhor, mas que hoje estão distantes. Hoje se afastaram da Tua presença, começaram a olhar para as tempestades, para os problemas e começaram a afundar. Que esse momento aqui seja um chamado para que essa pessoa volte aos Teus caminhos. Toca o coração dela, Pai, que ela sinta a Tua presença nesse instante. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que não foram escritos, porque eu sei que muitas pessoas, por algum motivo, por alguma circunstância, não escrevem aqui nos comentários, mesmo que estejam vivendo um tempo de tristeza e de dor. Que o Senhor contemple também essa oração que foi feita aí no silêncio. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima derramada. Opera um milagre, Deus, na vida dessa pessoa. Restaura o casamento dela,
Restaura a vida financeira, Pai. Restaura a saúde. Faça um milagre na vida dessa pessoa que se encontra doente, daqueles que estão enfermos. Vá até esse quarto, entra nessa ala desse hospital e estende a mão para aqueles que sentem que estão afundando. Vem com a tua cura, a tua salvação e a tua misericórdia. Atende a cada pedido aqui escrito, segundo a tua vontade. Nós sabemos que o Senhor está no barco conosco. Sabemos que o Senhor tem domínio sobre as tempestades da nossa vida. E por isso nós te agradecemos. Obrigado porque a tua graça nos sustenta. A tua presença nos fortalece. E a tua fidelidade nos enche de esperança. Nós entregamos tudo em tuas mãos. E é no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. E se essa mensagem abençoou a sua vida, nos ajude fazendo com que ela chegue a muitas pessoas. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 pessoas com quem você mais se comunica, para que elas recebam o fortalecimento espiritual hoje. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje Deus quer falar com você de uma forma direta. Essa mensagem não é para massagear o seu ego. Não é para trazer conforto momentâneo, mas para gerar transformação. E eu já te digo, muitos não têm coragem de ouvir essa palavra. E muitos também não têm coragem de pregar essa palavra. Porque falar de amadurecimento espiritual exige confronto. Exige que a gente encare os nossos erros, nossas falhas, nossa acomodação na fé. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer trabalhar algo na sua vida hoje. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento na fé, mas hoje o Senhor quer que você coloque isso em prática. Chega de se alimentar apenas do básico, de viver apenas para resolver os seus próprios problemas. Deus está te chamando para um nível mais alto, para viver uma fé madura, que transforma não apenas a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. E eu quero declarar pela fé sobre a sua vida: Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te ensinar a crescer, a enxergar além de si mesmo, a ser uma referência para aqueles que ainda estão perdidos. O tempo da infantilidade espiritual precisa ficar para trás. Deus está te chamando para uma nova fase, para um tempo de maturidade, um tempo de compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é importante porque nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, ou seja, se você acha importante e relevante o trabalho que a gente faz aqui diariamente, nós já estamos aqui há 10 anos, há mais de 10 anos aqui no YouTube, trazendo reflexões bíblicas todos os dias. Se você considera esse trabalho importante e quer nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado.
Mas eu quero começar, antes de tudo, orando por você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar para trás essa fé rasa, frágil, superficial, egoísta, e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela Tua paciência, pelo Teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando insistimos em viver da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos chama para mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade e compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente por esse pecado de imaturidade espiritual. Pelas vezes em que fomos egoístas, em que buscamos apenas resolver os nossos próprios problemas e ignoramos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que ficamos esperando que alguém nos alimentasse espiritualmente, quando já deveríamos estar servindo e levando alimento a outras vidas. Senhor meu Deus, desperta o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Mostre a ela que o Senhor tem um chamado maior, que há um propósito além das suas próprias dores e dificuldades. Dá entendimento, dê clareza e nos dê sede pela Tua palavra. Nos dê paixão para que façamos a diferença no Teu reino. Que essa oração não seja apenas esse momento de introspecção e de reflexão, mas que a partir de hoje, essa pessoa que está me ouvindo se levante de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para crescer espiritualmente e também para impactar a vida de outros. Nós te entregamos essa palavra, Pai, essa mensagem, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14, está escrito: Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras verdades dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. O autor de Hebreus está falando aqui sobre maturidade espiritual, sobre um grupo de pessoas que já deveria estar ensinando, guiando, discipulando, impactando vidas, mas que ainda precisava de leite. E essa palavra, irmãos, ainda é extremamente atual, porque a igreja de hoje está repleta de pessoas que já deveriam estar transformando vidas, mas essas mesmas pessoas continuam vivendo de migalhas espirituais. Gente que passa anos na igreja, ouvindo pregações, recebendo palavras, mas continua dependendo dos outros para orar por ela, para interpretar a Bíblia por ela, para segurar a sua fé, se manter na sua fé quando alguma coisa dá errado. Tem crente que vive pedindo oração pelo casamento, e isso não é errado,
Só que essa pessoa não faz nada para mudar suas atitudes dentro do relacionamento conjugal. Tem pessoas que pedem oração pela área sentimental, mas não quer abrir mão de pecados que destroem a sua própria vida amorosa. Tem gente que pede oração pelo ministério, pelo seu chamado, mas essa mesma pessoa não tem coragem de abrir a Bíblia durante toda a semana. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos estão completamente centrados em si mesmos. Vivem uma fé egoísta, uma fé infantil, onde tudo gira em torno das próprias dores, dos próprios desejos, dos próprios pedidos. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a promessa, mas não querem renúncia. Querem que Deus resolva tudo, mas não querem fazer a sua parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E sabe o que é pior? Se sentem espirituais, se sentem próximas de Deus porque ouvem pregações, porque acompanham vídeos, porque têm conhecimento bíblico. Mas conhecimento sem prática é religião vazia. Não adianta conhecer a palavra se você não viver a palavra. O texto de Hebreus diz que quem ainda precisa de leite não tem experiência para saber o que é certo e errado. E talvez esse seja o maior problema de hoje. Tem pessoas na igreja há anos que estão ali na igreja, mas continuam perdidas, sem discernimento espiritual. Se misturam com qualquer vento de doutrina, se deixam levar por qualquer discurso bonito, acha que tudo é sobre sentir a presença e não sobre ter um relacionamento real com Deus. E a consequência disso, sabe o que é? Um evangelho raso. Um cristianismo superficial, sem transformação. Um povo que deveria estar fazendo discípulos, mas continua vivendo como crianças na fé. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus não quer que você continue vivendo uma fé dependente. Ele não te chamou para ser mais um crente que sobrevive de culto em culto, esperando que alguém venha e resolva sua vida espiritual. Chega de se alimentar apenas do básico. Chega de viver apenas para pedir oração, quando já era para você ser um intercessor e estar orando por outras pessoas. É hora de amadurecer. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas novas na fé. Talvez você esteja voltando para o Evangelho depois de muito tempo afastado, ou talvez você esteja conhecendo Jesus pela primeira vez. Talvez você nem seja cristão, mas está buscando a Deus, tentando entender o que significa caminhar com Ele. Eu quero te dizer algo muito importante. Não espere anos, décadas para se aprofundar em Deus. Se você está chegando hoje na presença de Jesus, comece hoje a se aprofundar. Se você está voltando agora, não perca mais tempo. Comece hoje. Se você passou a vida inteira ouvindo sobre Deus, mas nunca buscou conhecê-lo de verdade, comece nesse instante. Não adie a sua busca. Não espere um momento perfeito. Não espere sentir um arrepio, alguma coisa nesse sentido. Aproxime-se de Deus pela palavra. Aproxime-se de Deus pela sua santidade, pelo sangue de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Pai. Nesse momento eu quero orar por você.
Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se alguma coisa pesa no seu coração, se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais, irmãos da igreja, a liderança da sua igreja. Tem pessoas que falam tão mal da liderança da igreja, mas são incapazes de orar pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo presbítero, pelas pessoas que servem na igreja. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Elas são importantes. Amém? E se você ouviu esse vídeo até agora, eu quero que você tome uma decisão e escreva aqui nos comentários: eu quero crescer na fé. Amém? Declare isso com convicção. Eu quero crescer na fé. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco, porque o Senhor nos chama para mais, para além. O Senhor não nos deixa estacionados na imaturidade, mas nos convida a crescer, a avançar, a sermos homens e mulheres que carregam a Tua presença e que vivem segundo a Tua vontade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que negligenciamos o nosso crescimento espiritual, pelas vezes em que nos acomodamos, em que buscamos apenas as Tuas bênçãos e não a Tua face. Perdoa-nos pela imaturidade, pelo egoísmo, pela falta de compromisso com o Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes queremos as Tuas promessas, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia, do compromisso verdadeiro contigo. Livra-nos dessa fé rasa. Livra-nos de uma fé, de uma atitude infantil, de uma atitude que só sabe pedir, mas não sabe entregar, que só sabe consumir, mas que não sabe compartilhar, que só quer receber, mas não sabe se doar. Coloca dentro de nós, Pai, fome pela Tua palavra, fome por intimidade, por viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, por aqueles que já estão na caminhada há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda não amadureceram na fé. Que o Senhor desperte esses corações, que o Senhor remova toda acomodação espiritual, toda dependência infantil, toda falta de compromisso. Que essa pessoa que está me ouvindo comece hoje uma nova jornada, uma jornada de profundidade, de entrega, de maturidade espiritual. Eu quero orar também por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que estão voltando para os Teus caminhos, que estão apenas começando nessa busca por Ti. Que eles não adiem o crescimento, que eles não levem anos para Te conhecer de verdade, que não fiquem apenas na superficialidade, mas que mergulhem fundo na Tua presença. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas na família, por aqueles que vivem conflitos dentro de casa. Que o Senhor conceda a restauração. Ó Deus, para as pessoas que sofrem com enfermidades, que a Tua cura toque nessa vida agora. Por aqueles que lutam contra as crises financeiras, contra um momento de escassez, que o Senhor possa suprir as necessidades.
Abra portas, Senhor, traga sustento. Eu quero orar por aqueles que se sentem fracos na fé. Pessoas que já tentaram crescer, mas sentem que sempre voltam ao mesmo lugar. Fortalece essa pessoa. Dê a ela um coração firme, inabalável. Que ela não se deixe levar por aquilo que sente, pelo que vê, mas que ela se apoie totalmente na fé, na Tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. Que possamos amadurecer, crescer, deixar para trás a dependência infantil e nos tornarmos servos maduros, comprometidos, que não vivem apenas para si, mas que vivem para glorificar o Teu nome. Nós Te entregamos tudo, porque tudo pertence a Ti. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor e da Tua graça. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. O grupo da família, da igreja, para as pessoas com quem você tem contato habitualmente. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Creia nisso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.